Olha só, a gente já está com 112 pessoas, isso é muito legal. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu estava conversando agora há pouco ainda, né, com uma estudante, e aí ela estava perguntando quanto tempo que ia durar aí o nosso encontro, né, a nossa aula síncrona, e aí eu falei com ela: "Olha, por volta de 1 hora". Ela falou: "Ah, legal, estarei presente". Então vamos ver se a Vitória está presente por aí. Acredito que sim. Gente, eu sou a professora Carla Valéria Feitosa, uma das professoras tutoras da disciplina de Leia, e nós temos hoje aqui também a professora Neuza, que também é uma das professoras tutoras, tá? Então, você quer Aham. dar boas-vindas aí, Neuza? Aham. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Olha, tem alguém até dormindo ali já. Da Júlia. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. Vamos fazer um encontro bem agradável, tá? Nós estou muito feliz com a quantidade de estudantes que estão aqui. Isso aí nos alegra muito, né, Uhum. Carla? Porque a Sim. gente vê que vocês estão interessados, né? Então, isso é muito importante. Sejam, então, muito bem-vindos e vamos lá, Carla. Eu vou Ok. compartilhar agora e Tá daí a gente joia. já pode Isso. começar. Uhum. Gente, a nossa disciplina, ela é toda online, tá? E é uma disciplina institucional, ou seja, ela está presente em todas as graduações da PUC. Então, por isso que não há problema, né, se você hoje for estudante da professora Valéria, né, e está aqui no encontro da professora tutora Carla e da professora tutora Neuza, tá? Por quê? Porque é o mesmo curso, é a mesma disciplina para todas as escolas, tá? Então, por isso que nós divulgamos, né, 3 horários para que cada um de vocês possa escolher o horário que melhor se adequa à sua agenda, ok? Então, sejam muito bem-vindos, né, à nossa disciplina de leitura e escrita acadêmica. Pode passar, Neuza, por favor. Se Travou? ele quiser passar, Ah, né? tá, então diminui. Aí, agora Tá, foi. foi, foi. Então, gente, a nossa disciplina, ela é 100% EAD, tá? Então, em momento algum, a gente vai agendar a aula na sala tal, no prédio tal, não. Tudo está online. Não há encontros presenciais. A gente faz aí de 3 a 4 encontros online, encontros síncronos, mas que depois eles ficam disponibilizados ali na sala de aula virtual. Claro, é sempre melhor você estar de forma síncrona, né? Porque a gente dá a oportunidade de você perguntar, você já tira a sua dúvida, né? Mas aqueles que não possam participar de nenhuma das 3 ofertas, depois é necessário que assista ali a gravação que a gente posta no AVA, tá? Então não há ficha de presença, não há nada disso, ok? Tá, então já falei, né, que nós temos alguns encontros online, ao longo do semestre. Hoje o nosso encontro é de panorama da disciplina, tá? E este encontro é muito importante. Que bom que vocês estão aqui. Nós já estamos com 124 estudantes, porque há alguns que chegam lá no final da disciplina e simplesmente não entendem por que que estão reprovados. Sim, essa disciplina reprova, tá? Ela é igual a qualquer outra disciplina que você tenha de forma presencial, ok? Nós temos algumas atividades formativas no AVA, né, que são aquelas que vão preparando vocês para as atividades somativas. Então, não deixem de fazer, tá? Porque elas são muito importantes, até para você verificar se você está compreendendo, né, ali o conteúdo ou não. Se você perceber que não foi tão bem assim na atividade formativa, entre em contato com a sua professora tutora, ali sempre pela caixa de mensagens, existe um fórum de dúvidas também, que você pode utilizar. Mas a gente prefere que você faça que você entre em contato conosco ali pela caixa de entrada, ok? Então não deixem acumular dúvidas, gente, por favor, tá bom?
Ali no AVA, nós já temos tudo divididinho ali do conteúdo por semanas. Então, é só você ir acompanhando, né? Qual o conteúdo da semana um, qual o conteúdo da semana 2, assim você não se atrasa, ok? Você tem autonomia, né, e flexibilidade para estudar. Se você só tem horário de madrugada, ok, esse será o seu horário de estudo. Mas, por favor, não deixe de estudar. E deixa eu falar uma coisa muito importante. Essa disciplina requer 4 horas semanais de estudo. Sim, já vi ali uma carinha assustada. 4 horas semanais, gente. Então, não deixem acumular leitura, não deixe acumular vídeo para você assistir, não façam isso. Ah, que bom, existe um coraçãozinho ali também. Tá, vou chegar lá, tá? Na sua pergunta, tá bom? Enquanto isso, se a Neuza quiser, né, ela pode ficar ali no chat, tá? Então, gente, por favor, não deixem acumular. Houve uma disciplina no semestre passado que houve, né, uma disciplina que eu, quer dizer, Leia, em que eu era a professora tutora. 77% dos estudantes ficaram reprovados. Imaginem isso. 77%. Aí eu fui verificar, porque tem como a gente verificar, gente, o que que vocês acessaram, sabe? Aí tinha estudante que simplesmente tinha ficado 2 horas no semestre inteiro, né? Quer dizer, não deu tempo nem de conhecer a professora tutora, né? Outros não chegaram nem a 1 hora. Como que quer ser, né, bem-sucedido em uma disciplina que requer 4 horas semanais, se fica alguns minutos, se passa uma semana, não acessa? Não tem como, meus queridos, tá? Então, por favor, se organizem, tá bom? Neuza, pode passar o slide. Ok. Tá. Então, a nossa disciplina, ela está dividida em RAs, em resultados de aprendizagem, ok? Opa, sumiu? Sumiu o slide? Você está sem microfone? Tá, Tá então olha tenso o só, eu negócio vou agora, falando não, enquanto peraí. isso. A nossa disciplina, ela Ele está sumiu, dividida parou de compartilhar. Peraí, por já voltei. A nossa Já voltei. disciplina, ela está. Ok, voltou. Ela Aí. está dividida por. Neuza a mágica. Ela está dividida por resultados de aprendizagem. Nós temos 3 RAs, tá? O primeiro, estratégias de leitura. Então, o que é esperado de vocês, né? Que vocês, ao final, saibam empregar estratégias de leitura, registrando as etapas do processo de decodificação, compreensão e interpretação de texto. Segundo o RA, vocês vão aprender a fazer uma pesquisa bibliográfica, vão saber selecionar textos relevantes, textos confiáveis. E vão também aprender a estruturar uma revisão de literatura. O terceiro RA, vocês vão aprender a produzir revisões de literatura autorais, empregando normas e procedimentos linguísticos discursivos e adequados ao gênero revisão de literatura. Eu lembro que uma vez eu conversei com um dos coordenadores, né, da Escola de Medicina, que é a escola, né, que eu estou agora, a Escola de Medicina e também Ciências da Vida. E aí eu fui mostrar a ele, né, a nossa disciplina. Ele falou, professora, se na minha época eu tivesse cursado uma disciplina dessa, 90% dos meus problemas acadêmicos teriam desaparecido. Sim, porque vocês vão aprender, sabe, não só a pesquisar, né, textos que sejam relevantes para o tema que você escreverá a sua revisão de literatura. Você vai aprender também a fazer a chamada autor-data. Se você não fizer a chamada autor-data em um texto que você utilizou fontes, o seu texto vai ser configurado como plágio. Então, com esta nossa disciplina, você vai aprender também
a escrever artigos acadêmicos, a escrever artigos tanto para a sua faculdade, como também para você participar de algum congresso, mandar para alguma revista acadêmica. Então, não é uma disciplina que você vai usar somente aqui, né, dentro da sua graduação. Não, são conhecimentos para a vida toda. Quando você for fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, a sua vida como pesquisador, a sua vida, né, como um congressista, como alguém que, um articulista, né, alguém que escreve artigos. Então, ela é de suma importância. Levem a sério, separem 4 horas semanais para poder dar conta de todo o conteúdo, ok? Pode passar, professora. Tá difícil, hein, Carla? Aí, agora. Opa, foi! Ele tá meio dormindo, sabe aquele cochilinho Tá. após o almoço que eu não tiro Aham. desde a minha infância? Pois é, deve ser Sim. isso. Então, olhem bem, o mapa mental da nossa disciplina, né? Então, vocês vão aprender, né, a selecionar fontes confiáveis, né? Vão aprender técnicas de leitura acadêmica. Com isso, né, vocês vão aprender a fazer paráfrase, ok? Depois, para produzir, né, textos próprios com argumentos fundamentados cientificamente, e isso vai promover honestidade intelectual e senso crítico. Queridos, existe um número muito grande de estudantes que fica reprovado por conta de plágio. Não façam isso. Nós colocamos à disposição de vocês todo o material para que vocês possam adquirir conhecimento e aí sim, né, fazerem as atividades de forma autoral. A gente descobre que é plágio, o sistema diz pra gente que é plágio, sabe? Não adianta nem pegar textos de outros estudantes que já fizeram Leia, porque o sistema acusa. Dá a turma, dá o ano e dá o nome dos participantes. Lá de quem você pegou o plágio, sabe? Então, não, exatamente. Tem um monte de carinha assim, né? Oh, pois é! E a gente já foi estudante também, né? Então a gente sabe como é que é o esquema. Então, não percam tempo correndo atrás de quem é que pode me ceder os RAs de Leia? Bobagem, você vai ter que fazer tudo. Depois, num tempo exíguo, sabe? Então, façam tudo certinho. Separem 4 horas de estudos semanais para poder adquirir aí todo o conhecimento, tá? Legal, tem palminha, muito bom. Neuza, pode passar. Tá, então o que que vocês precisarão fazer, né, de atividade somativa, tá? Então nós temos aí o planejamento, na verdade, nós temos 3 RAs, mas nós temos somente 2 somativas. Por quê? Porque o RA1 e o RA2, eles serão requeridos na primeira somativa. Então, é o momento que você precisará planejar a revisão de literatura. Tá? Então, é o RA1 e o RA2. No RA1, vocês vão aprender, né, a fazer a leitura e tal, e aí procurarem fontes acadêmicas. E já no RA2, vocês vão fazer, então, o planejamento da revisão de literatura, tá? Ok, e aí vocês vão postar. Essa atividade é em grupo. Então, pelo menos na minha turma, eu vi que muitos estudantes ainda não estão em grupo. Agora, como é que a gente. Eu já estou adiantando aqui as coisas, né? Eu estou falando lá na frente já. Procurem dentro da sala de aula online de vocês. Não busquem o coleguinha ali da sala de aula presencial, porque pode ser que ele esteja em outra turma de Leia. E aí, dependendo de onde for postada, né, a atividade, alguém vai ficar sem nota, entende? Então,
conversem, né? Em que turma de Leia você está? Ah, eu estou na turma de medicina de Leia. Eu estou na turma de ciências da vida de Leia. Legal. Então, aí sim, vocês podem combinar ali na sala de aula de vocês, na sala de aula física, escolham um número, vamos todos entrar, então, no grupo 70. E aí vocês vão lá, né? Quem já se conhece, e vão se inscrever no grupo 70. Existe um prazo para isso, gente. É até dia 28 de agosto. No dia 29, quem não estiver inserido ali online em um grupo, aqueles que sobrarem, aqueles que sobrarem, a gente vai colocar aleatoriamente. E aí você pode, né, de repente, cair em um grupo de Leia que você não conheça ninguém e vai precisar fazer atividade assim mesmo, tá? Então já vão ali se organizando, tá? 6 pessoas por grupo, tá? Então, primeira somativa, planejamento da revisão de literatura, que vai englobar tudo que você estudou, né, ali concernente ao RA1 e ao RA2, e depois a segunda somativa é a revisão de literatura. Vocês vão produzir, o grupo irá produzir um texto, ok? E essa será 6 pessoas, 6. E essa, então, será a segunda nota de vocês, tá? Professora, pode passar. Carla, eu Diga. queria fazer um trocado em miúdos aqui, Ok, porque tranquilo. eles ficam olhando RA1 e RA2, eu vou falar assim da maneira mais simplificada que tem, Por tá? favor. Porque assim, a primeira somativa, cada estudante, cada um do grupo, vai fazer uma parte, vocês vão fazer uma parte em grupo, mas depois a parte individual, porque a avaliação ela é individual. A gente olha todo o grupo, mas depois a avaliação ela é individual. Então eu tive muitos alunos, Carla, que eles falavam assim: Hum, ah, mas nós fizemos tudo em grupo, e depois o fulano tirou uma nota e eu tirei outra nota. Então uhum, a atividade ela é individual. E o que, que é a primeira somativa? Uma parte geral ali em grupo, de escolha de tema, de objetivos e introdução, e a parte individual é você escolher uma citação de um autor e fazer a paráfrase, que seria fazer a reescrita do que o autor falou usando as suas palavras, sem mudar o teor do que o autor escreveu. Então, é isso, é a citação e a paráfrase, e o geral que o grupo vai fazer junto. E no segunda somativa, vocês vão juntar tudo isso que vocês fizeram na primeira e deixar no formato de um texto coeso, um texto que a gente consiga ler e que tenha sentido. Ou seja, é uma coisa bem simples, né? Eu diria assim. E a gente encontra aluno lá no final perguntando ainda o que é paráfrase. Tá, vamos hum. adiante então, Carla. Ok. Agora, Obrigada. imagina. Obrigada, Nilson. Tá, Agora é o vamos lá sistema então. de avaliação. Isso. Tá. Essa parte ainda é minha ou é sua? Que agora eu já não sei nem mais em que slide a gente está. Ai, eu não sei, guria, mas posso falar, não dá nada. Tá, joia. Vai Eu lá tô então. perdida também, porque não aparece nada de número aqui, mas vamos lá. Bom, então a avaliação eu já falei, é individual, então tomem bastante cuidado, porque cada aluno vai fazer a sua paráfrase, a gente vai ler, né, o que vocês fizeram em grupo, vai avaliar, vai dar um feedback aí se está suficiente ou não suficiente. Se não estiver suficiente, a gente também coloca uma justificativa aí para vocês, né, explicando o que não está de acordo. E o mais legal é que você tem que olhar que essa paráfrase é sua. Então, se você escolheu uma citação e na paráfrase você falou outra coisa que não tem nada a ver com a citação, é insuficiente, porque a paráfrase é você falar exatamente o que está na citação, porém usando as suas palavras, tá? Tá, então vamos lá. Então, a RA1 mais a RA2, né? Como a gente já falou, é a leitura acadêmica mais o planejamento do texto. Então, essa parte, essa primeira somativa, é como se fosse um esqueleto do texto que vai ficar pronto ali na segunda somativa, que é a revisão de literatura aqui, que é o RA3. Isso aqui tudo vale
nota 7. Então, se a gente coloca 7, automaticamente o sistema já aponta suficiente. E aqui, gente, é 8 ou 80, então não tem meio termo, sabe? Tá, está suficiente ou está insuficiente. Então, se você esqueceu de pôr o autor, por exemplo, como que você vai citar, fazer uma citação, não vai colocar o autor e o ano, né? Na citação, por exemplo, tem que colocar o autor, o ano e a página, porque é uma cópia fiel do autor. Na paráfrase, você tem que colocar o autor e o ano. Por que que não precisa pôr a página? Porque você não copiou, você escreveu, reescreveu com as suas palavras, tá? Então, se faltar um item desses, a gente fala que são os itens, digamos, mais importantes, porque o foco da disciplina é que você saiba usar citações, saiba usar as normas, enfim. Aí, suficiente, se você fez tudo de acordo, claro, uma coisinha ou outra a gente releva também, não é a ferro e fogo, né? Mas são coisas que a gente olha bastante, se você está seguindo exatamente aquilo que foi pedido ali nas orientações, tá bom? Bom, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando aí, tá, gente? Tá, deixa eu Vou só seguir. Pode acrescentar falar, uma coisa, Neuza. pode falar. Muito cuidado, né? Porque como a atividade é em grupo, né? A professora Neuza já falou que a nota é individual, muito cuidado para um do grupo olhar, gente, olha só, a gente tirou o ponto máximo, nota 7, ah, que maravilha. Aí ninguém mais do grupo vai lá ver, e de repente dos 5, só um ficou com 7 e o restante está com 0. Então, cada um precisa acessar ali as notas para ver se recebeu suficiente ou insuficiente. Como a professora falou, só existem dois conceitos na nossa disciplina. Se você alcançou todas as rubricas, ok? Você vai ter Uhum. suficiente. Se você deixou de alcançar uma rubrica, você já vai receber insuficiente. Prof do céu, mas eu acertei todas as outras rubricas. Pois é, mas faltou uma, tá? Então, não deixem de ver a sua nota, ok? A atividade é em grupo, mas a nota é individual, ok? Vamos lá, Isso professora. mesmo. Tá, então aí aqui a gente tem os critérios, né, de suficiência, a professora Carla até já adiantou aí. Ó. É preciso alcançar o mínimo necessário em todos os critérios para receber suficiência na atividade. Todos. Então, vocês vão ver lá que tem uma lista desses critérios que está na rubrica. Então, tem que acompanhar a rubrica e vai ticando. Isso aqui eu coloquei, isso aqui eu coloquei. Opa, isso aqui não, vou colocar para você conseguir a suficiência. Os critérios estão disponíveis na explicação da atividade. Para obter a aprovação, é preciso chegar ao final do semestre com as 2 RAs suficientes. Na verdade, acho que não é 2 RAs aqui, né? As duas atividades Isso mesmo. somativas, tá? Então, vocês têm RA1 mais RA2, compõe a somativa 1. E o RA3 é a somativa 2. Vocês só vão ficar aprovados se estiver suficiente tanto na somativa 1 quanto na somativa 2. Um deles insuficiente já é para reprovar, tá? Então tem que ficar atento. Vai para recuperação. Vai para recuperação, é isso mesmo. Aí a Não Carla já seja tá tão boazinha. má, Deus. Isso mesmo. Então, o estudante tem duas chances. E ainda, olha, gente, essa disciplina, eu falei, meu Deus, é muito fácil de tirar nota, porque é só você acompanhar o que está lá. A gente, desculpe falar, né? Mas eu sei que não é para todos, e todos que estão aqui fazem tudo. Mas às vezes o aluno não lê nada que tem lá, né? E daí ele fica perdido. E daí, quando chega lá no finalzinho, ele quer entregar tudo. Então, tem que seguir as datas certinho, né? E vocês têm tantas chances, ó, você tem a entrega da RA1 mais a RA2. Se você não conseguiu o suficiente, você vai ter uma data para a reentrega da RA1 mais a RA2. Aí, para a RA3, que é a segunda somativa, a mesma coisa. Vocês têm a data de entrega e a data de reentrega, ou seja, são 4 chances. E ainda,
se depois de tudo isso você ficar com uma dessas sumativas insuficiente, ainda tem a semana de recuperação. Ou seja, é muito difícil reprovar, gente. Aqui é para querer, né? Eu digo assim, é para Tem que fazer querer. muito esforço para Tem. reprovar. Verdade. Gente, Tá, professora, vamos só um lá então. minutinho. É como se um professor seu, né, ali do presencial, entregasse uma prova para você, 10 questões, tá? E aí você tira 9. Por quê? Porque você errou uma questão. O que que ele faz? Ele te entrega a mesma, ele diz o que que você errou e ele te entrega a mesma prova para você refazer a questão que você errou. É exatamente isso que acontece aqui na nossa disciplina. Ok? Se É, você ainda assim tiver errado mais uma vez a mesma questão, você ainda vai para a recuperação para fazer o quê? Alguma coisa diferente? Não! a Você vai mesma. consertar a mesma questão. Uhum, Gente, se vocês fizerem, assistirem a todas as aulas, lerem todos os conteúdos, vocês passam já de primeira. Chega uhum, ali no começo de novembro, vocês já estão de férias. Entendem? exatamente. Já passam direto, sem precisar fazer reentrega, nada. Então, por favor, né, esmerem-se aí nas atividades. Vamos lá, Isso mesmo. professora. Então, aqui a gente tem o calendário, né? Vocês têm acesso a esse calendário. Está, geralmente a gente coloca ali nos avisos, mas tem em dois lugares, tanto nos avisos quanto dentro do módulo onde está escrito lá calendário, tá? Eu pelo menos coloquei nos dois. E aqui, pessoal, não vou ler tudo porque não tem necessidade, vocês têm aí. O que vocês precisam ficar atentos agora é o prazo final da formação aí dos grupos, tá? Então, aqui, ó, prazo final para estudantes se auto-inscreverem nas equipes, é 28 de agosto. Então, vocês, olha quanto tempo que tem ainda, né? Hoje é dia 10, tem 18 dias Sim. ainda para vocês se inscreverem, se auto-inscreverem nessas equipes. Então, observe se as pessoas com que você quer fazer esse trabalho, elas estão na mesma turma sua, então não pode misturar turma, porque daí dá conflito de notas, né? As notas são vinculadas ali, então quando você se inscreve, a gente, lógico, vai vendo aluno por aluno, mas o que é em grupo, já vai em grupo, tá? Então essa data aqui, digamos, por ser a primeira, né? É uma data que eu resolvi chamar a atenção aí de vocês. Uhum. Os grupos já estão lá prontos, é só se inscrever. Então, não precisa criar grupos, que eu recebi hoje algumas mensagens de alunos que acho que no iniciozinho ainda não tinha formação, daí eles quiseram formar os grupos. A gente já resolveu isso, então agora tem lá 100 grupos. Vocês se inscrevam, no mínimo 3 e no máximo 6 pessoas, tá bom? Sobre isso aqui, você quer falar alguma coisa, Carla? Acho que não, né? Não, sobre Não, isso tá né? tranquilo. Tá. Aham. Daí vocês estão vendo, ó, as entregas estão todas, ó, em vermelho, tá vendo? Aí começa as reentregas, ó, que eu falei, reentrega e semana estendida de recuperação. Então, pessoal, é só ler o que tá aí que vai dar tudo certo. Uhum. Tá, daí aqui temos os prazos, então, tá? Aí, a RA1 mais a RA2, que é a atividade somativa obrigatória, né? Porque vale nota, é uma atividade em equipe, então, com avaliação individual. Então, como a professora Carla falou, vocês vão fazer em grupo, porém, a correção vai ser individual, porque tem a parte que vocês fazem em grupo e tem a parte que vocês fazem individual. Então, a gente faz essa correção individual. Daí vai o feedback aí por estudante, cada um vai ler o seu feedback. Essa RA1 mais RA2, a data de entrega dela é até o dia 13 de setembro. Porém, gente, ela fica, eu não lembro bem, Carla, mas acho que uns 10 dias antes ela já fica aberta, né? Sim, mas olha, a partir de 1º de setembro ela já estará aberta. Ali Ah, está escrito, ó, então, não disponível até 31 de agosto. Então, isso. 1º de setembro, se você já fez, né, se o grupo já fez, já pode postar.
Isso, aham. Então, aí o pessoal que vai postando, por exemplo, eu que tenho uma turma de mais de 400 alunos, eu já vou corrigindo antes, sabe? Então, aí não acumula para a gente também, que eu sei que tem alguns alunos ali que já entraram e já ficaram 2, 3 horas, ou seja, já deu tempo aí de repente, até fazer alguma coisa. A RA3, então, também é uma somativa obrigatória, feita em equipe, é a revisão de literatura, que eu falei, é o texto daí completo, e a entrega até o dia 18/10, tá? Então, tudo que vocês puderem adiantando é melhor para vocês, né? Claro, mas se vocês têm o prazo, né? A gente fala que tem alguns estudantes que gostam de adiantar isso aí, então, podendo adiante, tá? Bem, os prazos agora de. Pode falar, Carla. Tá, deixa eu só falar uma coisinha ali alusiva ainda ao slide anterior. Tá. Gente, é preciso respeitar esse dia, né, e o horário. Tanto que ali tá 23 horas e 59 minutos. Não tem segundos. Sabe por quê? Porque o sistema fecha às 23 horas e 59 minutos e 1 segundo. Então, quem tentar postar nesse 1 segundo já não consegue. E não Uhum. adianta enviar por mensagem, gente. A nossa coordenação é bastante rígida em relação a gente. Não é porque nós, professoras, tutoras, somos todas mazinhas. Não, não somos mazinhas. A gente só precisa obedecer a nossa coordenação, que não nos permite corrigir, ou melhor, aceitar qualquer atividade por mensagem. Então, para a gente corrigir, é preciso ser postado no local adequado. E, gente, uma coisa, o local adequado ele tá lá escrito direitinho, né, para você postar, né, somativa 1, somativa 2. No Uhum. semestre passado, eu tive grupos e não foi um só grupo não, foram acho que uns 2 ou 3 grupos que postaram a atividade dentro do grupo. Eu só fui descobrir isso lá na semana de recuperação. Por Nossa. quê? Porque aí o estudante falou, prof, eu tô vendo aqui que eu tô com insuficiente. Gente, se ele tivesse me falado, né, que e não tem feedback nenhum, aí seria mais fácil da gente descobrir, mas não, ele deixou chegar no final do semestre. Não havia mais o que fazer. Então, o local de postagem não é dentro do grupo. Dentro do grupo, vocês vão conversar, vocês até podem colocar ali, né, para irem cada um fazendo de forma colaborativa, mas dentro do grupo não é o local de postagem para a sua professora tutora corrigir. Tá? Então, atenção ao local de postagem, atenção ao dia e ao último minuto de postagem, tá? Uhum. É isso, pode seguir. Perfeito, Carla, bem lembrado mesmo, porque nós recebemos muitos recados, inclusive, pessoal, até ajuda a lembrar, de alguns alunos que quiseram remontar tudo isso, não entregaram nas datas, daí queria entregar tudo no final, também não pode. Não Tá? pode. É na data específica. Imagina se todo mundo resolve fazer isso, como que a gente vai fazer a correção disso depois? É impossível, né? Então, é data, entrega naquela data. Uma orientação bem que eu gosto de dar para os estudantes é, vai lá em tarefas. Ali você vê certinho quais são as tarefas que você tem que entregar. Clicou ali no ícone, postou, tá feito, tá bom? Bem, então agora nós vamos ver o prazo da reentrega. Então, lembrando aqui, ó, a primeira somativa, ela é em grupo, tem as partes individuais, que eu falei que são as paráfrases, a citação e a paráfrase. Daí, pessoal, um aluno só pode postar na entrega. Porém, na reentrega, tem que ser individual. Então, não adianta, o fulano postou para mim. Eles faziam muito isso, Carla, mas eu pedi para o fulano postar. O fulano não postou, perdeu a nota. Né? Então, a reentrega é individual, porque você já está refazendo, então é teu. Tá? Vamos lá, então. As reentregas só aparecem para os estudantes que não obtiveram a suficiência, né, na entrega.
As datas também estão previstas ali no calendário, você vai lá em tarefas e vai ver tudo isso lá. Após a entrega da atividade, cada estudante é avisado quando a atividade é corrigida e a nota é postada. E caso você obtenha suficiência imediatamente após a postagem da nota, você já pode observar o feedback, corrigir a atividade e postar a reentrega, tá? Se você não teve suficiência. E a reentrega, como eu disse, ela é individual. Bem, ainda sobre os prazos. Os prazos são rígidos, então, para a postagem de cada atividade obrigatória, novamente tem que ser entregue na data prevista, por isso vocês têm um prazo longo, então não deixe para a última hora. Tem aluno que deixa para entregar à noitinha, no último dia, aí dá um BO no computador, pronto. Não, aí fica, ele fala assim, ah, ficou rodando. Tá, mas e daí? O que que eu posso fazer? O computador ficou rodando, a culpa é de quem? Né? Então, aí não deixe para a última hora, porque pode dar problema no computador, na internet, e aí você não consegue postar, perdeu o prazo, perdeu a nota, tá? Para a reentrega da atividade, leia o feedback dado pelo professor tutor na correção da primeira entrega e corrija o exercício com atenção e calma, mas respeitando o prazo estabelecido. Carla, isso aqui me deu nervoso, porque você escreve para o aluno o que é que está errado, ele entrega exatamente igualzinho o trabalho na reentrega. Eu fiquei pasma, falei, meu Deus, ele não leu nem o feedback que eu mandei. Então, assim, gente, tem que ler. O professor tutor, ele sempre seja. Olha, tem, às vezes eu escrevo um livro ali para explicar para o estudante onde que está errado. Então, leia todos os feedbacks, corrija tudo que foi pedido para corrigir, você consegue a suficiência, não precisa nem ir lá para a última semana, né, da recuperação. Pois é. Também, verifique se você está postando a atividade no local correto. Então, gente, é em tarefas, lá não tem erro. Do menu lateral ali, vai lá em tarefas. Ali estão todas as tarefas, porque às vezes no módulo a gente se perde um pouco, porque dá para postar no módulo também. Mas em tarefas não tem erro, tá? Daí vai bem tranquilo. Agora vamos para a formação das equipes. Isso, deixa eu só falar uma coisa. Deixa eu só Quer ver se fazer as essa pessoas... parte, Carla? Ok, posso Pode ir lá, fazer. manda ver. Tá, a professora Neuza estava falando sobre a questão, né, de um estudante fazer a entrega, né, e depois cada um vai fazer, se caso, né, haja necessidade de alguém refazer, aí é individual, tá? Muito cuidado na hora de vocês escolherem, ainda na primeira entrega, quem ficará responsável pela entrega. Porque já teve casos do bonito que foi escolhido simplesmente esquecer. Ih, esqueci, e agora? Como é que eu faço? Vou prejudicar meus colegas? Vai todo mundo ficar com zero, tá? Então, já percebam ali no grupo quem é o mais responsável para ficar responsável pela entrega. Porque se ele esquecer, não tem como, gente. Como eu falei, a nossa coordenação é bastante rígida. Ah, mas, sabe, não adianta, não adianta, é data, é data. E outra coisa que a professora Neuza já falou, mas eu quero, assim, reiterar mais ainda: não deixem para o último dia. Tudo pode acontecer. Não deixem para o último minuto. Tá? Então, faltando ainda ali, sei lá, 2 dias, o grupo inteiro vai em cima lá do coleguinha que ficou com responsabilidade. Já postou? Aí não, ainda não. Aí vai o segundo coleguinha. Você já postou? Daqui a pouco ele posta só para ninguém mais ficar ali, né, torrando a paciência dele. Não deixem para o último minuto, gente, porque senão todo mundo vai ficar com zero naquela entrega, ok? Vamos lá então. Equipes. Todas as atividades são realizadas em equipe. Gente, alguns, né, acham ruim, mas em equipe não dá certo. Dá certo sim, tá? Eu estou como professora dessa disciplina desde o ano de 2019 e tenho visto trabalhos maravilhosos feitos em equipe, tá? E agora vocês têm a chance ainda de escolher com quem vocês querem fazer, ok? Uhum. Dentro ali, né, dos estudantes da mesma turma de Leia que você, tá?
Prof, mas se eu quiser, eu posso fazer de forma individual? O seu trabalho será muito maior do que se você fizer em grupo. Então, eu, assim, sabe, aconselho fortemente, não é quase nenhum conselho, né, de tão forte que é, que você faça em grupo. Posso fazer em 3? Pode, mas o ideal é em 6, gente. O ideal é em 6, porque depois, quando chegar na hora da revisão de literatura, não é para escrever uma página, 2 páginas, não. É uma revisão de literaturas que tem um mínimo de fontes que vocês vão precisar colocar lá lá nas fontes, né? Ali na listagem bibliográfica, esqueci o nome. As Então, se vocês. referências. Isso, obrigada, nas referências bibliográficas. Então, se vocês estiverem em 3 só, vai requerer mais esforço dos 3. Ao passo que, se vocês estiverem em 6, ficará muito mais fácil de vocês fazerem. Individualmente, eu não aconselho, tá? Tá, então vocês têm autonomia para montar a equipe com um mínimo de 3 e máximo de 6 integrantes. As equipes devem ser formadas por estudantes matriculados na mesma turma de Leia. Então, lá na sua sala presencial, em que turma de Leia você está? Por exemplo, eu sou professora tutora da Leia EAD ME de Medicina CV, que é Medicina e Ciências da Vida. Então, é isso que você precisa checar com o seu colega, tá? Quem não tiver colegas na turma deve utilizar o fórum. Estou sem equipe. Agora, foi que eu acabei de responder agora a uma estudante, né? Então, se você não, prof, eu estou sozinha, eu sou de engenharia e estou na turma de Leia de medicina, não tem ninguém de engenharia aqui. Vai lá no Estou sem equipe, e agora? Né? Certamente alguém vai falar, eu estou com 3 na minha equipe, né? Quer entrar na nossa? Isso sempre deu certo, tá bom? Ah, não se inscrevam agora em equipes aleatórias. Tentem, né, montar grupos que vocês já conheçam, né? E aí vamos todos entrar no número do grupo 45. Vai todo mundo lá, os 6, né, colegas, né, já que já se conhecem, no número 45. Porque depois, quem não tivesse inscrito até dia 28, aí a gente vai colocando nas equipes, né, em equipes aleatórias, ok? Seguindo? Inscrição nas equipes. Aqui, então, né, tem o formato que vocês vão ver no AVA de vocês, né, no laptop, né, e no celular eu acredito que seja diferente, tá? Então, montam as equipes antes de fazer a inscrição para poderem ficar junto com os colegas. O colega da equipe que entrar primeiro, então pode fazer isso, né? Vai escolher um número de equipe que não tenha estudantes inscritos e vai informar esse número aos demais. Tá, gente? Olha só, entrei na equipe 1, né? Aí o restante vai e entra na equipe 1 também. Cada integrante deve logar no seu AVA e ir até a página de pessoas, depois entrar em grupos e se inscrever neste número indicado pelo colega de vocês. E assim todos vocês ficarão no mesmo grupo. Tem mais? Tem. Feedback. Tá. Você Feedback. quer fazer ou eu faço? Posso fazer? Vamos Ok. alternando. Então, pessoal, o feedback já até foi falado aqui, né? Ele é sempre individual. Cada estudante deve observar, ler o que o professor tutor escreveu como feedback para vocês. Sempre que houver algum item insuficiente em suas atividades, o professor tutor vai assinalar. Então, Uhum. fique atento às observações sobre a sua atividade. Aí eu geralmente faço a observação da parte do grupo, quando está suficiente, coloco lá um elogio e tal, e quando não está, eu falo o que precisa ser melhorado, e para cada estudante eu coloco o feedback individual. Então, todos os professores tutores seguem esse mesmo caminho, tá? Vejam as rubricas que ficaram insuficientes, mas vejam logo, tá, gente? Não deixa para ver lá no final, quando já não dá mais tempo, que daí o peão fica louco, né? Agora não dá, e daí, professora? Daí não dá, né? Vai fazer o quê? Então, leia o feedback com atenção
e poderá haver um arquivo anexo ao feedback com a correção do exercício no próprio texto. Quando tem muito erro, às vezes a gente precisa fazer um livro, né? Aí a gente coloca o anexo. Ou às vezes o estudante não lê as normas lá da ABNT para colocar a referência. E aí, às vezes, eu coloco o guia ali também no arquivo. Ele está lá nos módulos. Está na Ele sala de está aula. lá, mas às vezes o aluno não vê, e daí eu coloco ele também. Tudo isso a gente faz, gente, para ajudar vocês, tá? Hum. Para que vocês tenham aí suficiente no final dessa disciplina. Uhum. Ok, vamos para frente. Agora as atividades optativas. Isso aqui é bem legal, tá, gente? Eu acho bem bacana. Você tirou lá suficiente nas duas RAs. Perfeito. Você já tem a média, né, para aprovação. Aí, vocês têm algumas atividades que são opcionais, elas não são obrigadas, né? Mas se você fizer elas, você tem a chance de ir com nota maior, né? Não só com a média. Então, aqui vocês têm, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro atividades optativas. Então, a excelência na revisão de literatura entregue como atividade obrigatória, a correção e o feedback da revisão de literatura feita por outra equipe, quando você avalia a sua equipe, e se você for bem avaliado pela colaboração com a sua equipe. Então, você tem aqui quatro atividades optativas. Destas quatro, se você obteve suficiente na somativa 1 e na 2, você tem a chance de ir com uma nota maior. Então, um destes itens, quando era 7 das duas suficientes, você fazendo um deles, você vai para 8. Se você fizer 2, a sua nota vai para 9. E se você fizer 3 desses 4, 3 ou 4, a sua nota vai para 10. Então, qual é o objetivo destas atividades aqui? É reconhecer o bom trabalho em equipe, o apoio aos pares e a dedicação à redação bem feita, né? Então, fica aqui uma opção para vocês, né? Como a gente fala, é optativa, ela não é obrigatória. Os estudantes têm, assim, um caminho, a gente sabe, árduo, não é muito fácil. A gente também estudou, às vezes não dá tempo de fazer tudo isso, né? Mas fica aí essa chance, né, para vocês melhorarem, irem com notas maiores, e aí tem alguns alunos que querem ganhar prêmio, não sei o que, de champanhar, enfim, tem aí a chance para vocês, tá? Bem, atenção, as atividades optativas só poderão ser realizadas após a entrega do RA3 e todas também têm prazo de entrega. Isso aqui às vezes causa algumas brigas aí comigo, sabe? Porque os estudantes ficam falando, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Então, quando você realmente fizer e de repente deu algum problema, você vai mandar uma mensagem para a gente com o print para justificar que você realmente fez a atividade e que não apareceu para nós. Mas é muito difícil acontecer isso. Oh. Mas enfim, né? Tá, vamos lá, vamos andar. Tá, deixa eu falar só uma coisinha Pode sobre falar. ali a questão da nota. Por Tá. que essa opção, né? Por que que as Uhum. atividades somativas já não fazem o estudante ficar com 10, né? Porque há estudantes, né, que não faziam direito, né, faziam de qualquer jeito, e aí a coordenação, né, imaginou o seguinte: há estudantes que só querem o 7 para passar. Não se importa, né, de ficar com 7 em todas as disciplinas, depois no final do curso terminar com média 7. Para esses, então, ok, só façam as somativas. Agora, tem estudante que só quer tirar 10 e que bom, né? É. Então, para esses que existem as optativas. Se você não se importa de simplesmente passar e depois aparecer lá na sua grade, né? 7, tranquilo, não precisa nem se preocupar com as optativas. Mas se você é estudante, né, de notas melhores, de 8, de 9, de 10, então as optativas são para você. Inclusive, se possível fosse, você poderia terminar com 11. Por quê? Porque É. são 4 optativas, gente.
Sim. Então, cada uma valendo um ponto, e eu tenho estudantes, que, se possível, colocaria 11, porque ele fez as 4, né? Ele foi Uhum. bem sucedido nas 4, então ele ficou com 4 pontos para somar. Mas como o Sim. máximo, né, é 10, então ele Uhum. ficou com 10, tá? Ou seja, você tem chance 2 vezes de ficar com 10. De repente É. você faz as 4, em uma você falha, mas como você fez as outras 3, e as outras 3 estão dentro das rubricas, sim, porque tem rubrica também, tá? Não é Uhum. fiz, legal, o ponto tá ganho. Não, tem rubrica também. Ô, Então Carla, você fica com 10 do mesmo nós jeito. temos mais 5 minutos de reunião Vamos lá, vamos lá, vamos lá. e ainda tem bastante. Não, é porque vai desligar. Será Não, que você não tranquilo. consegue entrar lá e mudar o Ixi, não horário? sei. Nunca fiz isso na minha vida. Lá onde você criou o link, tem o horário. Ah, Senhor. Tá, vamos rapidinho aí, Eu vou vamos ver lá. se eu Tá, consigo aqui. vai lá. Aqui estão os critérios de recuperação, tá? Então, se você fez RA1, RA2 e RA3, você conseguiu suficiente, né? Em uma delas, você consegue fazer a recuperação. Então, ó, insuficiente com mais insuficiente não tem direito à recuperação. Um suficiente e um insuficiente, tanto faz em qual delas, tem direito à recuperação, e daí vai com uma nota parcial de 4, tá? Então, aqui tem que olhar, prestar bastante atenção, porque a gente, às vezes, tem aluno que fica com 2 insuficiente e quer fazer a recuperação, mas daí não dá. Você tem que ter pelo menos um suficiente nas 2 atividades somativas para poder fazer a recuperação, a semana estendida, tá? Eu acho que tá mais. Agora aqui os canais de comunicação. Então, vocês têm 2 canais de comunicação, mas a gente usa mais a caixa de entrada, tá, pessoal? Que vem uma mensagem privada ali para nós. E tem o espaço de dúvidas também lá no Fóruns. A gente olha os 2, mas geralmente o pessoal manda mais aqui na caixa de entrada. Então, esses 2 meios de comunicação que a gente tem. E acabou, cara. Ai, que bom, porque eu não descobri onde Acabou. que era. É que é assim, ó. Gente, É lá no onde você criou o link, sabe? Mas vamos ver com o pessoal aí, pessoal. Vocês, se tiverem ainda dúvidas, né? O nosso tempo realmente está esgotando. a gente E tem daí, 2 quando ele minutos. tem 2 minutos. Quando acabar, ele vai desligar. Então a gente já A vai até se Lara... despedindo aqui. Mas não saiam ainda, Tchau, tá? vou Então, dando tchau. tchau, mas fiquem por aí ainda. A Lara está perguntando se dá para fazer as optativas individual. Depende da optativa, tá? Tem uma optativa que você vai junto com o seu grupo, né? Não é avaliar, né? Mas ler o trabalho do outro grupo e dizer o que tá legal, o que poderia ser melhor, tá? Mas isso tem um template, tá? Não é, o trabalho tá lindo, legal, todo mundo ganhou um ponto. Não. Tem ali umas perguntas, né, para o grupo responder em relação à atividade do outro. Essa é uma das optativas. A outra optativa é se o seu trabalho estiver tão sensacional que a sua professora tutora vai dar um ponto na média para cada participante. Tá? A outra optativa é você avaliar o colega do seu grupo. Sim, todos vocês serão avaliados pelo colega. Então, aquele colega, né, que não deu nem aí, vocês fizeram um grupo de WhatsApp e ele via, mas não respondia, depois esse coleguinha será avaliado. Os que forem bem avaliados ganharão um ponto. E os Isso. que avaliaram ganharão um ponto. Olha que ponto fácil de receber. Tá? Então, são essas as 4 optativas, tá bom? Muito tranquilas de fazerem, ou seja, é mole passar com 10 em Leia. É. Acho que deu, né, Carla? Isso! Pessoal, Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês tiverem mais o dúvidas, vocês Enzo tá com podem a mão mandar. erguida. Ah, mas não vai dar Diga, tempo, cara. Enzo. Fala, vamos ver. Acho que não vai dar tempo. Já baixou. Ah, então tá, desistiu. Mas aí vocês podem mandar lá recado para a gente, tá? Que daí a gente. Ah, foi sem querer. Manda recado lá que a gente responde para vocês. Tá bom, gente? Um beijo bem grande no coração. Obrigada pela participação. Foi show de bola. Foi Acho que eu nunca mesmo. vi tantos estudantes juntos aqui. Uhul!
Bons estudos, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau. Travou, meu. Ô, Carla, é quando. Deixa eu parar a gravação, peraí. Aí, parou. Você tá aí ainda?